Bom dia a todos. Quero agradecer o convite para falar sobre infecções sexualmente transmissíveis e agradecer a presença de todos na nossa aula. Espero que seja uma aula muito produtiva e esclarecedora. A ideia é que todo mundo que esteja vendo a aula consiga compreender a dimensão das infecções sexualmente transmissíveis e reconhecer as principais infecções sexualmente transmissíveis que transitam no mundo, no Brasil e no mundo. Então, vamos começar. As infecções sexualmente transmissíveis, elas ganharam uma nova nomenclatura. Hoje em dia, elas são chamadas de infecções sexualmente transmissíveis e não doenças sexualmente transmissíveis, como era chamada anteriormente e anteriormente conhecida como doença sexualmente transmissível e não como infecção sexualmente transmissível. Então, por que isso aconteceu? Porque pessoas que têm os principais bichinhos que transmitem essas doenças, elas podem não ter nenhuma manifestação clínica, ou ferida, ou corrimento, por exemplo. Então, por conta disso, optou-se por modificar a nomenclatura de doença sexualmente transmissível para infecção sexualmente transmissível. Então, hoje, as infecções sexualmente transmissíveis são conhecidas como ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Então, é sempre importante lembrar isso, porque se uma pessoa tem essa infecção, mas não tem a úlcera, ou a ferida, ou o corrimento, ou o condiloma, né, que é a crista de galo, por exemplo, se uma pessoa não tem, mas ela tem apenas o bichinho que causa, mesmo não tendo a ferida, ela pode transmitir a doença. Então, é por isso que modificou-se a nomenclatura. Então, nós vamos falar em infecções sexualmente transmissíveis, ISTs. Então, essas infecções, elas são transmitidas principalmente pelo sexo, por mais de 30 agentes etiológicos, que são os bichinhos que eu comentei, diferentes. Entre eles, vírus, bactérias, fungos e protozoários. Então, é muito bichinho diferente que transmite esse grande grupo de doenças que são as infecções sexualmente transmissíveis. E como eu disse, a principal forma de transmissão é de uma pessoa para outra pelo contato sexual. Lembrando, mais uma vez, que uma pessoa pode transmitir essas doenças apenas por ter o bichinho, seja ele um vírus ou uma bactéria, ou fungo ou protozoário. Não necessariamente com a doença vista, tipo um corrimento ou uma ferida, por exemplo. Então, isso é muito importante, porque não necessariamente na hora do sexo a gente vai conseguir ver essa lesão, ver o corrimento, por exemplo, tá? Então, isso faz com que o cuidado seja sempre redobrado e confirma ainda mais a necessidade de se utilizar preservativo. Além da doença ser transmitida pelo sexo, ela também pode ser transmitida de forma eventual pelo sangue, de forma eventual durante o parto, ou de forma eventual durante a amamentação. Então, é muito importante que todos nós nos conheçamos e, principalmente, estejamos sempre atentos para o aparecimento de qualquer ferida ou corrimento na região vaginal ou próxima à região peniana, testicular e anal, no sentido de que, se aparecerem qualquer alterações das que a gente vai mostrar, a gente procure o médico o mais breve possível e usemos preservativo para evitar a manutenção da transmissão para outras pessoas. Então, quais são as principais doenças sexualmente transmissíveis, né? Existem as doenças sexualmente transmissíveis que são não curáveis, e existem as doenças sexualmente transmissíveis que são curáveis. As doenças sexualmente transmissíveis que não são curáveis são principalmente o HIV e a sífilis, aliás, o HIV, desculpa. Então, o HIV é uma infecção sexualmente transmissível
que não tem cura, só tem controle por tratamento. Então, isso é um ponto muito importante, porque uma vez que eu adquiro a infecção pelo HIV, eu não consigo eliminar esse vírus. Apenas é fundamental saber que a gente precisa realizar o tratamento adequado para diminuir essa transmissibilidade do vírus. Então, isso é muito importante. E, juntamente com o HIV, nós temos outras doenças, né, que são importantes serem lembrados, que são as infecções sexualmente transmissíveis, em decorrência do treponema pálido, que é uma bactéria chamada bactéria que causa a sífilis. Então, a sífilis é uma doença muito comum. Lamentavelmente, cresceu em torno de 300% no Brasil nos últimos anos. Ganhou um peso muito maior, porque além de ser transmitida pelo sexo, pode ser transmitida da mãe para o bebê, e o bebê pode nascer com sífilis em ocasião da transmissão durante a gestação ou durante o parto. Então, é muito importante lembrar da sífilis como uma doença muito, muito comum e, em alguns casos, muito grave. A diferença do HIV e da sífilis é que a sífilis é uma doença tratável, ela é curável, é diferente do HIV. Então, uma vez que eu pego o HIV, eu não tenho tratamento que cure o HIV, eu tenho tratamento que controle o HIV, é diferente. A sífilis não. A sífilis é uma doença que pode ser tratada. Em ocasião de poder ser tratada, quer dizer que eu posso pegar várias vezes durante a vida. Então, isso também é algo muito importante. Além dessas duas doenças que estão em vermelho aqui, porque são doenças que, a despeito de todas as políticas de controle e prevenção, elas ainda aumentam no Brasil, nós temos outras doenças. Então, existem as hepatites virais, que também podem ser transmitidas pelo sexo, especialmente as hepatites causadas pelo vírus B, C. E existem as doenças que são transmitidas pelo sexo que têm cura e que podem ser avaliadas e que podem ser tratadas na própria unidade básica de saúde, que são, por exemplo, a tricomoníase, que é uma doença que causa um corrimento bem grande, a gente vai ver daqui a pouco, e o herpes, que é uma doença que causa umas bolinhas, umas vesículas na região próxima da região vaginal, pênis ou região anal. Então, nós vamos ver cada uma delas ao longo da aula. E por que a gente tem que falar das infecções sexualmente transmissíveis, né? Porque, só para a gente entender, tudo que está em vermelho aqui são os lugares no mundo, aqui é o mapa mundial, né? E tudo que está em vermelho são os lugares no mundo onde nós temos a maior prevalência dessas doenças. Então, desde 2008, aqui nós estamos no Brasil, nós, juntamente com todo o continente americano, somos o lugar do mundo, né, que temos a maior quantidade de casos de infecções sexualmente transmissíveis. Então, por mais que nós tenhamos a distribuição gratuita de preservativos pelas unidades básicas de saúde, né, nós estamos na contramão do controle dessas doenças que são transmitidas pelo sexo, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, ainda mais lembrando a importância do uso do preservativo em todas as práticas sexuais. E além disso, agora em junho de 2019, né, a Organização Mundial de Saúde contabilizou que para cada dia há mais de 1 milhão de novos casos de infecção sexualmente transmissível que pode ser curada entre pessoas de 15 a 49 anos, que pode ser diagnosticada na unidade básica de saúde, conduzida e tratada lá. Então, isso aumenta ainda mais o nosso autocuidado, a necessidade de procurar o médico caso aconteça alguma coisa, para que a gente trate o quanto antes e evite passar para outras pessoas. E, além disso, para que a gente consiga prevenir outras infecções ao longo da vida. E quem que pode pegar essas infecções sexualmente transmissíveis? Todas as pessoas que têm vida sexual ativa. Então, todas as pessoas que fazem sexo
podem pegar as infecções sexualmente transmissíveis. É importante lembrar, mais uma vez, que as infecções sexualmente transmissíveis mudaram o nome da terminologia, que antes era um D, agora passou para I, porque pessoas que têm a infecção podem não ter nenhum sintoma, nenhuma ferida, nem corrimento, nada, mas mesmo assim terem a infecção, a doença. E aí, consequentemente, elas passam para outras pessoas e a gente não consegue ver nada de anormal na hora do sexo. Então, mais uma vez, lembrando da necessidade do uso do preservativo em todas as práticas sexuais. Quando podemos pegar infecção sexualmente transmissível? Em qualquer momento da relação sexual. Então, é importantíssimo lembrar disso, porque o parceiro ou a parceira pode ou não ter a doença visível a olho nu. Então, isso faz com que a gente redobre o cuidado no sentido de que, poxa, se a cada dia mais ou menos 1 milhão de infecções sexualmente transmissíveis que podem ser curadas, tipo a sífilis, por exemplo, né? É uma doença grave, mas que pode ser curada. Tem tratamento para ela. Mas ela pode muitas vezes não aparecer visivelmente no corpo da pessoa, mas a pessoa tem a doença. Então, mas eu posso pegar se eu tiver sexo com essa pessoa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar preservativo. É a única coisa que vai fazer com que eu não adoeça, porque não tem como descobrir se alguém tem ou não uma infecção sexualmente transmissível apenas olhando, né? Muitas vezes a gente ouve dos pacientes como se a infecção sexualmente transmissível, popularmente chamada de doença de rua ou doença do mundo, pela maioria das pessoas, né? Dificilmente alguém fala DST, né, que antigamente falava-se. E dificilmente ainda alguém fala IST, que hoje em dia se fala. As pessoas falam muito mais doença do mundo ou doença de rua, né? Só que é importante lembrar que essa popular doença do mundo ou doença de rua, né, não sempre ela é visível a olho nu. Então isso quer dizer que a pessoa pode estar lá bem bonita, linda, malhando na academia ou passeando no shopping. Isso não quer dizer que ela não tenha uma infecção sexualmente transmissível. Né? E mesmo durante o sexo, pode ser que durante o sexo ou um pouco antes, né, não tenha nada de nenhuma ferida, nenhuma crista de galo, nenhum corrimento na região vaginal ou peniana, mas ela pode ter a infecção e a infecção está quietinha lá naquela hora do sexo. E aí você tem sexo com essa pessoa e acaba pegando essa infecção e em você ela aparece, mas na pessoa não. Então, isso é muito importante o uso do preservativo, lembrando sempre que aumentamos em 300% o número de casos de sífilis nos últimos anos no Brasil. Então, fora as outras doenças que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, além de podermos pegar as infecções sexualmente transmissíveis pelo sexo, como eu falei, também existem alguns casos que não são os mais comuns, mas que lamentavelmente ainda podem acontecer, que é quando a mãe pode pegar durante a gestação e passar para o bebê, ou em pessoas que trabalham em laboratórios e manipulam sangue e eventualmente podem pegar durante o trabalho. Mas o foco da aula é através do sexo, que é principalmente a forma mais diária de se adquirir a infecção sexualmente transmissível. Então, gente, só lembrando mais uma vez, quem são as pessoas, como elas se parecem, né? Como qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós pode se parecer com uma pessoa que tem uma infecção sexualmente transmissível. E essas pessoas que têm estão entre nós, tá? Então, não existe aquela pessoa assim, essa pessoa, porque mora em tal lugar e tem uma profissão assim, essa pessoa tem mais chance de ter infecção sexualmente transmissível. Não, hoje em dia, todo mundo pode ter uma infecção sexualmente transmissível, tá? E essa pessoa pode estar passeando no shopping, ou pode estar malhando na academia. Então, quem olha para pessoas que, a princípio, estão passeando no shopping ou olhando para a academia, ou malhando na academia, as pessoas muitas vezes acham que elas não têm nenhum problema de saúde, quando, na realidade, elas podem ter sim, tá? E o fato de elas estarem exercendo atividades do dia a dia não quer dizer que elas não estejam doentes. Então, é muito importante lembrar isso. Então, por que a gente começou mostrando pessoas aparentemente saudáveis? Porque muitas pessoas têm infecção sexualmente transmissível,
mas não tem nenhum sintoma, como eu falei para vocês no início. Um grande exemplo disso são as pessoas que têm o herpes genital, que a gente vai mostrar as fotos. As pessoas que têm o herpes genital, elas podem ter as bolinhas, que a gente vai mostrar, e essas bolinhas, elas geralmente duram em torno de uma semana. Então, entre os momentos de aparecimento das bolinhas, que geralmente acontece quando as pessoas estão mais estressadas e tudo mais, as pessoas têm o vírus, continuam passando o vírus para outras pessoas, transmitindo, mas não têm as bolinhas e podem ter sexo com outras pessoas. E quando tem sexo com outras pessoas sem preservativo, passam para essas outras pessoas. Tá? Então é muito importante o uso do preservativo em todas as práticas sexuais. E além disso, né? Por que também? Porque tem pessoas que têm HIV, sífilis e hepatites virais que podem ser assintomáticas e mesmo assim transmitir essas doenças para outras pessoas. Sempre lembrando que doenças como o HIV não tem cura, tem apenas tratamento com controle. Então, além da gente poder pegar durante o sexo uma infecção que é curável, como a sífilis, que tem cura, a gente pode pegar uma doença que não é curável, como o HIV. Então, é muito importante, mais uma vez, saber que essas doenças elas não têm cara. Qualquer pessoa, seja no shopping, né, fazendo compras ou malhando na academia, pode ter essas doenças. Então, o fato da pessoa ter higiene boa, estar com uma roupa bonita, isso não quer dizer que essa pessoa não tenha o vírus do HIV ou os vírus das hepatites virais ou outras doenças transmitidas pelo sexo. E aí a gente vai mostrar alguns tipos, né, de formas de como essas doenças podem aparecer, por exemplo, né, popularmente conhecida como blenorragia, gonorreia, né, é quando a gente vê essa secreção amarelada pingando, que é chamada popularmente de pinga-pinga, ou a ferida, que muitas vezes não dói tanto, da sífilis, né? Ou outros tipos de corrimento que podem aparecer mais esbranquiçados, ou outros tipos de ferida que não a sífilis, mas outros tipos de feridas chamadas de cancro, que são um pouquinho mais dolorosas. Então, como se parecem as infecções sexualmente transmissíveis quando elas estão presentes com ferida ou corrimento, por exemplo, ou crista de galo, por exemplo, né? Então, sempre lembrando que a maioria delas é assintomática, mas quando elas aparecem, elas podem aparecer como feridas, como corrimentos ou como as populares verrugas, que são as cristas de galo. Então, vou dar um exemplo básico, né? Como as infecções sexualmente transmissíveis se parecem quando há sintomas ou sinais? Lembrando da pergunta, como as infecções sexualmente transmissíveis se parecem quando há sintomas ou sinais? Porque, como eu falei, a maioria delas não tem sintoma, não tem sinal, e as pessoas aparentemente estão saudáveis quando podem não estar. Então, um exemplo de uma pessoa que pode chegar na unidade básica de saúde ou que pode se identificar com você. Márcio, 17 anos, chega na consulta com a doutora Fernanda, isso é muito comum, especialmente quando é uma médica, e o Márcio queixa-se que há problemas lá embaixo. Como ele é homem, ele não quer ser atendido pela doutora Fernanda, porque ela é mulher. Né? Então, isso também é uma coisa muito importante e é preciso desconstruir isso, porque a doutora Fernanda é uma médica. Então, o médico, naquele momento, ele não está ali para julgar, ele está ali para resolver o problema, cuidar do paciente que precisa ser cuidado, tratar o quanto antes para evitar que esse paciente transmita outras doenças e tenha problemas por conta delas, né? Então, como ele não quer ser examinado por uma mulher, ele quer só uma pomada para machucado. Mas esse problema lá embaixo, ele pode ser causado por, como eu falei para vocês no início da aula, 30 tipos de bichinhos diferentes. Então não tem como a doutora Fernanda, só por conta dele dizer que tem problema lá embaixo, não tem como ela adivinhar qual é o problema, ela tem que olhar, né? Porque são problemas diferentes, causados por bichinhos diferentes e que têm tratamentos diferentes. Então, a pessoa que tem problema lá embaixo pode ser um problema totalmente diferente um do outro, e essa pessoa precisa
procurar a unidade básica de saúde. Não é normal ter verruga, não é normal ter corrimento, não é normal ter ferida, não é normal ter bolha, não é normal nada disso. Se você tem alguma coisa disso, você tem que procurar a unidade básica de saúde. Porque manter isso em você significa você estar tendo problemas que muitas vezes estão quietinhos e um belo dia aparecem. E além disso, significa que você está passando esse problema para outras pessoas. Então, é fundamental passar por consulta médica. Então, com muito custo, o seu Márcio, de 17 anos, contou que tinha uma ferida na região do pênis. E que só usa camisinha às vezes quando sai com gente que não é de confiança. Gente, então vamos lá. Usar camisinha às vezes é praticamente igual a não usar camisinha. Porque camisinha, preservativo, tem que ser usado em todas as práticas sexuais. Não pode ser às vezes, porque é como eu falei, as pessoas que têm infecções sexualmente transmissíveis, elas são múltiplas, né? E estão em todos os lugares, inclusive nos hospitais, né? Trabalhando, cuidando de pessoas. Então, podem ser quaisquer pessoas e a gente não tem controle sobre isso. Tá? Então, é fundamental. Hoje em dia, não existe mais essa crença de que a pessoa não é de confiança. Ninguém é de confiança quando se trata de sexo. Então, a gente tem que usar preservativo. Sempre, tá? Isso é fundamental. Então, vamos começar falando do herpes, né? Quando o Márcio disse para a doutora Fernanda que ele tinha problemas lá embaixo, na realidade, ele tinha uma doença muito comum chamada herpes genital, que é uma doença que começa dando bolhas, bolinhas pequenas nessa região, né, do pênis ou da vagina. Essas bolinhas pequenas, elas estouram, viram feridinhas, como vocês estão vendo aqui, e como vocês estão vendo uma feridinha aqui. E essas bolhas e feridinhas, elas ficam sempre em cima dessa parte mais avermelhada e são muito dolorosas. Muito dolorosas. Então, geralmente, as pessoas que têm essas doenças, elas ficam muito incomodadas pela dor. E aí elas podem procurar o médico, principalmente pela dor. Tá? Mas é importante procurar bem no início, assim que essas doencinhas começam, para poder tratar. Porque quando elas estão desse jeito, a pessoa tem mais chance de passar para outras pessoas se tiver sexo, através do contato sexual. E quando essas doenças, essas bolhas, essas feridas, elas desaparecem, mesmo assim o vírus não vai embora completamente, ele fica guardado numa parte lá pertinho, que a gente chama de nervo. E aí, mesmo tendo sexo com outras pessoas, essa pessoa que já teve essa doença, ela pode passar para outras pessoas. Tá? Então, é fundamental que quando a gente tenha doenças desse tipo, o herpes genital, a gente procure o médico para o tratamento, para diminuir a quantidade de feridinhas, tá? E para diminuir também a chance de passar para outras pessoas. Aqui também outros exemplos dessa doença chamada herpes, né? Percebam que fica muito avermelhado quando as bolhas estouram. Aqui também na região anal, ó, essas bolinhas elas estouram e ficam feridinhas, como vocês estão falando, como vocês estão vendo ali. E aí o bichinho fica ali dando essa dor, essas bolhas, né? Essa feridinha. E aí quando estoura, passa por essa parte mais avermelhada, que é muito dolorida, e passando mais ou menos em torno de 7 dias, isso aqui fecha, fica uma casquinha por cima, e com o passar do tempo vai embora. Só que é como eu falei, mesmo indo embora, ela pode voltar várias vezes ao longo da vida, e mesmo no período em que a pessoa não tem nada, ela pode passar para outras pessoas. Então é muito importante o tratamento dessa doença, herpes genital. Né? Ou não, ou às vezes, voltando no exemplo do Márcio, ele poderia dizer que tinha uma ferida, por exemplo, lá embaixo, mas na realidade não ser um herpes genital, ser uma doença tipo a sífilis, que também dá ferida. Então percebam da importância do médico ver, ou a médica, ver como se parece essa ferida que o Márcio diz que tem. Porque o tratamento do herpes que a gente mostrou é de uma forma, e percebam a diferença. E o tratamento da sífilis, que a gente vai mostrar agora, ó, é outro. E a forma da ferida também é outro. Então,
O herpes dá aquelas bolhas e dói muito. E são várias bolhas. A sífilis não. A sífilis geralmente dá uma ferida única, chamada de cancro duro. E geralmente ela é mais endurecida, ela é mais profunda e ela não dói. Então, o médico precisa ver a ferida, pedir exames se necessário, para conseguir fazer o diagnóstico e tratar adequadamente, porque são coisas diferentes, com tratamentos diferentes. Então é fundamental aqui, mais uma ferida da sífilis, ó. Percebam como é importante olhar e como é diferente. Então, se a doutora Fernanda não avalia o Márcio, ela nunca vai saber se é herpes, por exemplo, ou se é sífilis, ou se é uma outra doença. Então é fundamental passar por avaliação médica. Aqui também um outro exemplo de doença, que é a sífilis, né? Que é também conhecida como cancro duro, que dá essa ferida um pouco mais profunda, não tem aquela história de bolha. E geralmente, por mais que não seja bonito, né? É feio, ela não dói. Então percebam a diferença, é uma diferença grande. Aqui também, ó, um outro tipo. Então eu tomei o cuidado de colocar várias imagens diferentes para que vocês consigam reconhecer. Aqui também, ó, percebam que onde a bactéria penetra, o bichinho penetra na hora do sexo, ele causa doença. Então aqui no dedo, aqui nos lábios, ó. Então todos esses aqui são imagens da sífilis. E aqui é quando a sífilis passa dessa fase de dar só uma ferida, a pessoa nunca fez o diagnóstico, não tratou, não procurou médico, a ferida foi embora sozinha, esqueceu, porque isso aí pode acontecer, a pessoa esquece que teve, e um belo dia tem o que a gente chama de sífilis tardia, que é quando a doença evolui de forma mais grave, pode dar essas feridas no corpo, percebam como ela é cheia de ferida, né? Pode dar várias feridas no corpo. Aqui muitas vezes já deu outras alterações no corpo, né? Que podem às vezes até ir para a cabeça, para o coração. Percebam como é diferente daquela parte mais inicial que dá só uma ferida no pênis ou na vagina, né? E aí o paciente pode ter uma doença mais grave, indo inclusive para o coração na fase mais tardia da sífilis. Então é muito preocupante. Uma outra coisa que pode, além do herpes genital ou da sífilis, acometer o Márcio, que é o nosso exemplo da aula, é o linfogranuloma venéreo, que é uma doença grave também, que pode dar como se fosse uma tumoração, que sai secreção, sai tipo uma secreção dessa região aqui, tipo uma tumoração, um bubão, né, da parte mais da virilha, e isso tem que ser tratado rapidamente, porque isso aqui pode ser que o paciente comece a ter cada vez mais dor, comece a sair secreção daqui de dentro, pode dar febre, pode dar outros sintomas que não apenas a ferida nessa região genital. Então é fundamental que o médico avalie os pacientes. Então é fundamental que, se você tiver contato com algo desse tipo, que você procure a unidade básica de saúde. Ou se você olhou para si e notou que há alguma alteração em você ou em alguma pessoa com quem você teve contato, é fundamental procurar ajuda médica para ser avaliado e para receber o tratamento necessário. Uma outra situação que não são feridas, por exemplo, são as situações dos corrimentos, né? Então, geralmente, quem é esse paciente aqui que tem esse corrimento, que fica pingando o tempo inteiro, meio amarelado? É um paciente que teve história de contato sexual desprotegido mais ou menos 2 dias antes da apresentação desse quadro clínico aqui, que vocês estão vendo que é o pinga-pinga, popular blenorragia ou gonorreia. É a mesma coisa. Então, geralmente são pessoas que não usaram preservativo, com uma pessoa que tinha doença, mas que também ninguém percebeu na hora, e também é como eu falei, não tem como você ter uma bola de cristal para saber se a pessoa tem ou não tem, porque as pessoas não veem escrito na testa assim, eu tenho gonorreia, eu tenho sífilis, eu tenho HIV. Não existe isso. Tá? Desconstruam essa situação de que a pessoa não é de confiança. Isso não existe. Não existe. Vou falar várias vezes que isso não existe, tá? Então,
a gente precisa usar preservativo. E aí, geralmente, essa pessoa, ela não usou preservativo e 2, 3 dias depois ela aparece dessa forma. A gonorreia é uma doença que tem cura, é tratada, a gente tem que procurar o médico nesse momento, tá? E a gente pode pegar gonorreia várias vezes durante a vida, assim como a gente pode pegar sífilis várias vezes durante a vida. Então, é muito importante usar o preservativo. A gonorreia também pode ficar complicada, como a sífilis, né, que eu expliquei, que pode dar doença, inclusive no coração e na cabeça. Então, pode dar esse inchaço na região do testículo, pode dar uma doença chamada artrite, que é quando dá uma doença na junta, seja na junta das mãos, nas juntas do joelho. Então, a gonorreia também é uma doença que pode ficar complicada. E mais ainda, cada vez mais, muitas pessoas no mundo têm notificado casos de gonorreia que já não tem mais o mesmo tratamento que era antigamente, porque o bichinho está ficando cada vez mais resistente aos remédios que existem. Então, mais um motivo para que a popular gonorreia, né, seja tratada da forma adequada, identificada o quanto antes, e que as pessoas que se identificarem com as imagens que eu estou mostrando procurem a unidade básica de saúde para realizar o tratamento adequado. Um outro caso que pode aparecer com corrimento, além da gonorreia, é uma doença com nome difícil, chamada tricomoníase, que é uma doença causada por um bichinho que dá esse corrimento mais amarelado, às vezes acinzentado, mas que tem cheio de bolhas. É diferente um pouquinho do corrimento da gonorreia, que é um pouco mais grosso, mais espesso. Esse é um pouco mais fluido, mais leitoso, né? E ele pode dar essas bolinhas, mas ele também é transmitido pelo sexo, como a gonorreia. E a pessoa tem que procurar tratamento. Essa doença e a gonorreia são as doenças mais comuns que são transmitidas pelo sexo juntamente com a sífilis, tá? Só que a sífilis dá ferida, geralmente não dá corrimento. A gonorreia e a tricomoníase dão esse corrimento, não dão ferida. Então, o médico sempre tem que avaliar o paciente, sempre. É por isso que quem tem o tal do problema lá embaixo tem que passar por consulta médica, porque o remédio que serve para você não pode não servir para o seu amigo ou para sua amiga. Então, a gente tem que passar por avaliação. Tá? E uma outra infecção sexualmente transmissível, que também é muito comum, é a popular crista de galo, que é conhecido como condiloma acuminado, que dá essas verrugas na região genital. Pode dar tanto no homem como na mulher, como todas as infecções que eu falei até agora, tá? E ela precisa ser retirada, tratada. E esse tratamento, ele geralmente é feito na unidade básica de saúde, com ácido que queima ou alguns outros tratamentos que são disponibilizados, dependendo da quantidade de verrugas que o paciente tem ou a paciente tem e da extensão, do quanto é grande essa verruga. Então, isso aqui tem que ser tratado, porque isso aqui está cheio de vírus, tá? E essa quantidade de vírus que tem aqui passa para outras pessoas. E essas outras pessoas podem ter verrugas e mais, podem ter câncer. Então, é fundamental. Isso é uma doença causada por um vírus, vários vírus diferentes. E tem alguns desses vírus que causam essa doença que podem causar câncer. Então, é fundamental que as pessoas que tenham a popular crista de galo, que pode parecer com a fotografia que eu estou mostrando aqui, mas pode aparecer só com essa aqui que eu estou mostrando, na região anal, pequenininha, né? Ou pode ser dessa forma, cheia de lesões na região vaginal. Então, ela pode ser bem discreta e pode ser um pouco mais exuberante, dependendo da situação. E aí essa pessoa tem que procurar, tá? A ajuda médica. É fundamental procurar ajuda médica. Fundamental. Aonde que você vai procurar ajuda? Na unidade básica de saúde. Então, a unidade básica de saúde, ela é capacitada para atender pacientes com infecções sexualmente transmissíveis.
porque faz parte de uma das competências da atenção básica. Então, as atividades dos diferentes níveis de atenção em saúde no manejo operacional das infecções sexualmente transmissíveis, elas devem ser realizadas na atenção básica. Garantir o acolhimento e realizar atividades de informação, educação em saúde, realizar consulta emergencial no caso de suspeita dos populares problemas lá embaixo, que são conhecidos, né, no meio médico como úlceras genitais, corrimentos genitais masculinos e femininos e as verrugas. Então, elas têm que ser utilizadas, esse tipo de queixa tem que ser utilizada para consulta emergencial. Por quê? Porque a gente precisa diminuir a cadeia de transmissão dessas queixas. Então, é fundamental que os pacientes com essas queixas sejam atendidos o quanto antes. Tá? Além disso, a gente tem que realizar a coleta do material cérvico-vaginal e realizar sempre o teste rápido para sífilis, hepatites e HIV. Lembrando que, e aí é fundamental para o pessoal da área de saúde que estiver vendo, né? Nós precisamos oferecer para o nosso paciente da unidade básica de saúde a testagem rápida. Isso é uma orientação do Conselho Federal, é fundamental de medicina que a gente ofereça esses testes para que a gente consiga fazer o diagnóstico o quanto antes e o tratamento o quanto antes. Então, o tratamento das pessoas com infecção sexualmente transmissível, ele é realizado na unidade básica de saúde. É fundamental que o diagnóstico e o tratamento sejam feitos na unidade básica de saúde. Então, você que se identificou com as lesões que eu mostrei, procure urgentemente a unidade básica de saúde para passar por diagnóstico e tratamento, porque a maioria dos casos, a doença que você tem cura, salvo o HIV, que ainda tem apenas tratamento de controle e não de cura, e alguns tipos de hepatites. Fora isso, você tem que procurar urgentemente a unidade básica de saúde para poder fazer o tratamento da sua condição. A única forma de prevenir as infecções sexualmente transmissíveis é usando o preservativo, usando preservativo e usando preservativo de novo, e também de novo, e sempre. Porque usar o preservativo, às vezes, pode ser que faça com que você, nas vezes que não usa, pegue a doença. Procurar a unidade básica de saúde para realizar os testes para HIV, sífilis e hepatites. Procurar o médico se tiver qualquer um dos sinais e sintomas mostrados. A unidade básica de saúde tem que diagnosticar e tratar as pessoas e os parceiros com infecções sexualmente transmissíveis, diagnosticar e tratar as pessoas e parceiros com sífilis, isso é fundamental. Sífilis, mais uma vez, lembro, né, que aumentou em torno de 300% no nosso país. E diagnosticar e tratar as pessoas e parceiros com HIV e hepatites virais. Isso aqui não é de competência apenas da unidade básica de saúde, isso é feito em parceria com os serviços de atenção especializada, né? Então, é fundamental que oferecer os testes rápidos para HIV e hepatites virais, isso é feito na unidade básica de saúde, e uma vez diagnosticadas essas duas doenças não, HIV e as hepatites virais, que sejam encaminhados para os lugares de referência. Obrigada a todos.